Estabelecer prioridades é um dos princípios básicos da organização de uma forma geral. Será que nós sabemos o que é que são as nossas prioridades? Será que nós conseguimos definir prioridades claras? Então, 3 sugestões, 3 estratégias para quem tem dificuldade em fazer esta priorização. Identificar metas todos os dias, todas as semanas. Quais são as minhas metas para o dia de hoje? Para o dia de amanhã? Para todos os dias desta semana? Eu tenho que ter objetivos, eu tenho tarefas. E nessas tarefas, que podem dizer respeito a trabalho ou não, a toda a nossa vida diária, nós, ao fazer esse planeamento, essa prioridade, nós vamos classificá-las em urgentes e importantes. Aquelas que são urgentes vão ficar à frente, aquelas que são importantes vão ficar a seguir e depois vêm as outras. E o nosso foco, a nossa concentração, vai para as atividades que realmente vão contribuir para essas metas, para esses objetivos e bem-estar. Eu posso estar a falar de coisas tão simples como levar os miúdos à escola, esse transporte, preparar as refeições. Existe um dia de preparar refeições, eu preparo refeições todos os dias. Tudo isto faz parte do nosso planeamento individual, profissional, familiar, e há quem esteja habituado a uma rotina e há quem tenha que se habituar a uma rotina e definir uma rotina para conseguir viver em equilíbrio e não viver no caos, principalmente quando se vive em família. Então, o ponto número 2 destes essenciais é criar uma rotina consistente. Será que é óbvio? Às vezes não é. Então, eu não falo aqui para quem acha que é óbvio. Eu falo para quem muitas vezes não tem esta consciência. O que é uma rotina consistente? É ter disciplina também. São necessárias rotinas para criar uma harmonia. Não há harmonia sem esse equilíbrio, sem essas rotinas. Então, aqui, 3 estratégias. Elaborar uma rotina diária que inclua tempo para as 3 partes da vida, como eu costumo dizer. Para o trabalho, para o descanso e para o lazer. Se nós pensarmos que trabalhamos 8 horas no nosso emprego e se pensarmos que descansamos 8 horas ou dormimos 8 horas, restam 8 horas para fazer todo o resto da nossa vida do dia a dia. E há quem trabalhe mais, há quem trabalhe menos, há quem descanse mais, há quem descanse menos e depois tenha que fazer esta ginástica toda nas horas que restam para dedicar-se à família, à casa e ao autocuidado, entre outras atividades. E, portanto, tem que haver uma rotina. Todos os dias tem que haver as mesmas tarefas. E também definir horários fixos. Ajuda muito a estabelecer essas rotinas. Horários fixos para quê? Por exemplo, para acordar, para ir deitar, para fazer as refeições, para atividades familiares, entre outros. Mas horários fixos ajuda muito a criar uma rotina consistente. Não é só quando temos filhos pequenos, quando ainda temos bebés, mas é em tudo. E quem está habituado a estas rotinas compreende aquilo que eu estou a dizer, entende aquilo que eu estou a dizer, porque esses horários acabam por ser determinantes para que haja também nos outros membros que fazem parte do nosso agregado familiar, para que haja ali uma expectativa, saber que aquele horário é para aquela tarefa e, portanto, vai acontecer assim. Claro que horários fixos não são herméticos e, portanto, há ali uma variabilidade, mas para criar uma rotina que seja consistente, deve haver uma previsibilidade. E essa previsibilidade ajuda a diminuir o stress, ajuda a criar mais estabilidade. Tudo o que é previsível é estável. Porquê é que há tantos picos de stress, tanta ansiedade, tantas insónias, tantos excessos de trabalho, de cansaço, exaustão? Porque as coisas começam a descarrilar, a sair fora destas rotinas. Depois já não há horários, depois já não há timings, depois já não há compromisso, já não há responsabilidades aqui e acolá. Eu estou a falar em todos os aspectos da vida, não é? Estou-me a lembrar de imensas coisas, mas de facto é preciso criar uma rotina consistente para que tenhamos um dia-a-dia mais saudável. E fala-vos uma pessoa que culminou num burnout e tinha uma rotina muito intensa, tinha os seus horários, sim, nem sempre fixos, mas apesar de toda a disciplina que eu me tentava impor, houve excesso de trabalho e, portanto, essas 8 horas de trabalho não existiam sempre muito mais horas de trabalho, que não cortava no descanso, porque para mim o descanso é fundamental, é vital, mas depois cortava-me em todo o resto e depois acabou por interferir na saúde, claro.
Ponto número 3. Utiliza ferramentas de organização. O que é que são estas ferramentas de organização? Desde as mais básicas e mais simples até às mais complexas, mais atuais e topo de gama. 3 estratégias. Utilizar aplicações, apps ou agendas físicas para acompanhar compromissos e tarefas. Quem é que não dispensa um caderno, uma agenda, um planner físico? Eu continuo a ser a favor disso tudo. Utilizo muitos cadernos, agendas, planners, calendários, enfim, não me perco nesses recursos, mas utilizo vários, físicos e digitais. Outra coisa, definir lembretes para prazos e eventos importantes. Nós temos muitos prazos e temos muitas responsabilidades na nossa vida, nas diferentes áreas da nossa vida, e convém lembrar-nos daquelas que são as nossas obrigações mensais, anuais, semanais. Estou-me a lembrar dos impostos, estou-me a lembrar da manutenção do carro, dos cuidados de saúde, das questões da escola, das crianças, tantas e tantas coisas, que se nós não tivermos um plano, um planeamento com isso tudo, ou lembretes, seja no nosso calendário do telemóvel, seja em aplicações, seja em agendas físicas ou digitais, não importa. O que importa é que haja ali uma conversa entre esses recursos e que nada nos falhe, ou o mínimo possível nos falhe, porque depois esse cruzar de informação, às vezes, imaginem, não têm tudo colocado na vossa agenda, mas há ali um lembrete de telemóvel que vos aparece e vocês até nem estavam a contar. Hoje em dia, também, felizmente, dada a quantidade de solicitações que nós temos, também existem outras ajudas externas. Por exemplo, muitas vezes recebemos SMS a lembrar-nos de determinada tarefa, determinada obrigação, ou até consultas médicas, por exemplo, ou marcações, agendamentos que temos. Recebemos mensagens automáticas ou recebemos chamadas telefónicas a dizer amanhã ou segunda-feira tem este compromisso. Portanto, é sempre bom utilizarmos todos esses recursos que nós temos que são ferramentas de organização, para nos organizar. Cada uma tem os seus hábitos, vamos descobrindo coisas novas. Hoje em dia já temos inúmeras ferramentas, a oferta é imensa e depois cada uma vai escolhendo aquilo que prefere. Eu sei que há quem goste muito de trabalhar no Trello e eu nunca me consegui adaptar ao Trello, mas um Excel simples, por exemplo, ou o Google Calendar, por exemplo, em que tem as tarefas definidas por categorias e cada categoria tem uma cor. Eu faço no Excel o meu planeamento semanal, seja de profissional, seja pessoal. Tenho o calendário do Google, tenho um planner mensal e anual em papel, porque eu gosto de pegar no papel e gosto de riscar, gosto de colocar um visto naquilo que já está feito e ver bem, ter essa visualização. Para mim é muito importante ter essa visualização, seja afixada numa parede, num quadro, ou então comigo, algo que seja móvel, que vá comigo para todo lado, um documento que vá comigo. E muitas vezes também, quando são semanas mais intensas, são super intensas, eu gosto de fazer estas listas, uma organizadora anda sempre com listas atrás para tudo e mais alguma coisa, seja do supermercado, seja do que for, mas estas listas a fazer, tipo, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, o que é que eu tenho compromissos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu ponho num papel, e aquelas coisas que são realmente as mais importantes. Podem ter horários marcados ou não ter, mas para não me falhar nada, eu gosto muito de utilizar o papel e listas simples em papel, não tem que ser nada rebuscado. Há quem prefira o digital a 100%, é ótimo, mas essas ferramentas também às vezes falham. Basta ficarmos sem acesso à internet ou sem bateria que não temos grandes recursos. Portanto, lembrem-se desse fator também. Só uma coisa muitas vezes não é benéfico, mas vale aliar tudo e equilibrar. Outra questão muito importante que eu tinha que falar, que é aprender a dizer não. E porquê é que isto está aqui na organização do tempo e da agenda? Porque é uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes e principalmente nós, mulheres muito trabalhadoras, gostamos de ser eficientes no nosso trabalho, temos tendência a trabalhar em excesso, temos tendência a sermos perfeccionistas, seja no trabalho, seja na vida. Muitas vezes, e sabemos disso, o não é mal visto. O não é visto como indisponibilidade, como preguiça, como sinal de incapacidade, falta de educação também, e portanto a tendência é não querermos dizer não.
Mas o não tem que ser visto como uma forma negativa ou de recusa. É simplesmente essa definição de prioridades. Ou seja, avaliar com cuidado os compromissos e as solicitações que recebemos nas diferentes áreas da vida, profissional, pessoal, familiar. Mas normalmente é no profissional. Tudo o que nós recebemos é urgente, é importante, tem que ser feito, está-nos a roubar tempo para outras tarefas mais importantes ou tão importantes. É preciso saber distinguir realmente o que é importante e prioritário do que não é. Porque o facto de, e eu falo por mim própria, pelo meu exemplo, houve uma altura em que eu comecei a dizer que não muitas vezes e esse não acabou por ser mal visto no trabalho. Mas de facto eu já estava em sobrecarga. E a partir daí tive que fazer uma reeducação do aprender a dizer não, porque quando nós nos mostramos disponíveis para tudo, há algo que não vai estar bem, que é a nossa estabilidade, o nosso descanso, o nosso relaxamento, o tempo para lazer, e as preocupações vão aumentar. E então vai vir ansiedade, vai vir stress, vai vir um sono que não é reparador, ou mesmo uma insónia, e depois há um cansaço acumulado que nos vai roubar produtividade, bom humor, tudo isso. É um círculo vicioso. Então, o dizer não tem que ser mal visto, pode ser ponderado, mas nós temos que saber impor limites aos outros e a nós mesmas, a começar por nós mesmas. Dizer não a atividades que não são prioritárias vão libertar tempo para o que realmente importa. Estabelecer limites saudáveis para evitar sobrecarga. Às vezes um não transforma. Alguém está à espera de ouvir sempre um sim da nossa parte. Houve um não e desperta ali uma consciência. Algo que não estavam à espera, mas alto, afinal, ela priorizou-se. Ela tem noção dos seus limites, ela cuida-se, então vou respeitar. Porque ela até faz bem, é boa no que faz as coisas bem feitas, ou faz aquilo que é possível, mas se me está a dizer que não, é porque não pode mesmo. Porque a tendência, quando nos pedem, é pedir sempre mais. Então há que estabelecer limites. E outra coisa, além do dizer não, quando é possível, delegar responsabilidades. Este é o ponto 5 dos essenciais. Partilhar as tarefas domésticas e familiares com o parceiro e com os filhos. Vocês sabem que eu sou defensora disto e aqui as mães de família, algumas, sabem qual é a sua realidade, sabem que na teoria isto funciona, na prática pode não ser bem assim. Há muita coisa que é partilhada, mas quando eu falo em tarefas partilhadas, principalmente no ambiente doméstico, eu não estou a dizer para pedirem ao vosso marido para ir passar a roupa a ferro, ou para ir cozinhar, ou para fazer o que quer que seja, mas que ajudem em tarefas que nos poupem tempo, ajudem em coisas que gostem de fazer, mas que façam efetivamente, ok? Seja o que for, mas que façam efetivamente. Claro que mulher é mulher, mãe é mãe, e as crianças muitas vezes também não dispensam a mãe de certas coisas, nem os maridos dispensam as mulheres de certos aspectos, mas atenção, tudo tem a ver com o hábito, tudo tem a ver com o princípio e a educação, seja do relacionamento, do casal e depois da família. Eu sei que é cultural, tem a ver com educação, tem a ver com formação e com hábitos, mas eu não gosto de ver mulheres a sentirem-se exaustas e sobrecarregadas, porque eu já passei por isso sem sequer ter marido nem filhos. E sei o que é o nosso corpo ir ao limite de energia física e de energia intelectual e emocional. E por isso é que eu sou tão defensora de que as mulheres se cuidem, porque sim, são super mulheres, são super mães. Uma mulher, principalmente quando é mãe, transforma-se numa super mulher, regra geral, mas tem que se cuidar, tem que se pôr como prioridade, porque se precisar de ajuda, quem é que a vai ajudar? Se precisar, quando precisar, quem é que vai estar lá a cuidar dela como ela cuida dos outros? Então, delegar responsabilidades fortalece laços familiares e reduz a carga individual, porque pensem um pouco na vossa realidade e nas realidades que conhecem, até que ponto isto é verdade. Depois há outra questão, que é considerar a possibilidade, e hoje em dia isso é possível, de contratar serviços para auxiliar em algumas atividades. E aqui eu vou-vos partilhar, já estou no penúltimo ponto, eu vou partilhar convosco o que é que aconteceu no meu último trabalho de organização presencial. Um casal com uma filha de 2 anos e meio mudou-se para uma casa maior, para um apartamento maior, no centro da cidade, uma cidade grande. E a organização foi feita de raiz, na casa toda.
A mudança teve que ser rápida. Tiraram aqueles dias de férias porque coincidiu com a Páscoa e, portanto, foi possível deixar a filha com os avós. O casal teve flexibilidade para trabalhar a partir de casa, mas foram dias intensos. Eu estive 3 dias inteiros com eles, a ajudá-los. Eles estavam a fazer a parte deles, eu estava a fazer o meu trabalho, mas isto para dizer que quem se lembrou de contratar os meus serviços não foi o casal. Foi a mãe de um deles que disse: vocês vão ter muito trabalho. Uma coisa é fazer a pré-mudança, contratar a empresa e levar as coisas para a casa nova, mas depois colocar tudo nos lugares com uma ordem, ou é alguém que sabe, ou então pode ser realmente extremamente cansativo e até pode ser desagradável e gerar ali conflito, porque se já é cansativo todo o processo de preparar a mudança, fazer a mudança e depois estar com a filha ausente praticamente uma semana, a ajuda de alguém que sabe o que está a fazer e sabe como colocar os objetos nos espaços para os tornar práticos, funcionais e fáceis de manter, ainda por cima de raiz, que é uma casa nova, é melhor. E, portanto, foi a mãe de um dos membros do casal que sugeriu contratar e que ofereceu o serviço ao casal para iniciarem a nova vida nesta nova casa. Por isso, eu estive 3 dias inteiros a fazer a organização de 3 quartos e ficou um dia para eu depois voltar, passadas umas semanas, para organizar a cozinha. Ela já ficou praticamente montada, só que faltava uma estrutura, faltava uma ilha no centro da cozinha. Eu vou voltar para verificar se a organização se manteve nos quartos e depois para ajudar na despensa e cozinha. Mas foram necessárias 3 pessoas, ou seja, o casal e eu, ali 3 dias inteiros, para montar a casa. E a casa ficou pronta. Ficou pronta e eles ficaram muito felizes porque realmente vale a pena começar assim. Vale a pena começar com organização. Mas mesmo que não fosse uma casa nova, mesmo que fosse uma casa onde eles já estivessem com a filha, organizar é um investimento a longo prazo. Gostava que entendessem isso. E por fim, destes 6 essenciais que eu vos queria falar hoje para organizar o tempo e a agenda, praticar o autocuidado. Mas Eliana, porquê é que estás a falar disso? O que é que isso tem a ver com o que tu fazes, com o teu trabalho, com esta aula, organizar o tempo e a agenda, e tu falas-me de praticar o autocuidado? Mas tu és profissional de bem-estar? Sim, também sou. Sou profissional que promove esse bem-estar e que te quer dar tempo para que cuides mais de ti sempre que possível. Reserva tempo para atividades que promovem o teu bem-estar físico e mental. Prioriza o sono adequado e cuida da tua saúde emocional. Eu passei meses a dormir mal e quando isto acontece, mais cedo ou mais tarde, nós não vamos ficar bem. Isso vai se refletir em determinados aspectos da nossa saúde. A umas mais no físico, outras mais no emocional, outras mais no intelectual. Mas está tudo interligado. Por isso, priorizar a saúde tem que prevalecer. Reconhecer a importância de cuidarmos de nós para podermos cuidar dos outros de maneira mais eficaz. E se nós estivermos bem em equilíbrio, o autocuidado não quer dizer que vamos para um spa todas as semanas. Não quer dizer que vamos à esteticista dia sim, dia não. Não tem nada a ver com isso. Autocuidado tem a ver com o nosso equilíbrio, com manter a integridade do nosso corpo físico, mental e emocional para servirmos de apoio à base familiar. Que é isso que normalmente requerem de uma mulher e de uma mãe. Por isso, o autocuidado tem a ver também com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, porque só estando assim plenas é que nós vamos ser capazes de ter o discernimento de gerirmos em condições uma casa e ajudarmos a gerir uma família.